Olá, queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos iniciando o mês de agosto, mês das vocações, e neste primeiro domingo do mês de agosto nós celebramos o 18º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo nos propõe, dentre as leituras, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. O texto pode ser lido por você, aí na sua casa, na sua Bíblia ou na sua liturgia diária. A passagem do texto evangélico proposto para este domingo é a conhecida passagem da multiplicação dos pães. Há nos 4 evangelhos 6 relatos da multiplicação dos pães. 2 relatos em Mateus e Marcos, 1 relato em Lucas e 1 relato em João. O texto que nós meditamos neste domingo nos fala que Jesus ele vê e sente compaixão. É um olhar que desperta em Jesus de Nazaré uma compaixão. Jesus não simplesmente vê, ele vê e sente compaixão. Jesus não afasta o seu olhar das pessoas e não fica indiferente. Compaixão, então, no sentido bíblico, é justamente isso. É um sofrer com. Aquela dor não é minha, aquele sofrimento não é meu, mas aquela dor e aquele sofrimento não me deixam indiferentes. Então Jesus ele não é indiferente à dor e ao sofrimento das pessoas. Jesus não é daqueles que, quando passa junto ao faminto, baixa os olhos para não ver. O Evangelho nos diz que Jesus levantou os olhos e viu uma grande multidão. Esse ver é também ver o sofrimento, a dor e a tristeza da multidão. Então, o Evangelho que nós ouvimos e meditamos semanalmente não nos autoriza a ser indiferente, não nos autoriza a sermos preconceituosos, a sermos mesquinhos. Só esse olhar de Jesus já nos diz muitas coisas, porque às vezes nós vemos o sofrimento da multidão, o sofrimento de tantos e tantas que passam por nós, e nós continuamos da mesma maneira. Continuamos indiferentes. Tendemos a colocar dificuldade como os discípulos diante dessa situação. Despede a multidão. É uma tendência nossa. Às vezes, nossa, de religiosos, de cristãos, de povo de Deus batizado. Nós tendemos a colocar dificuldade diante da fome, diante dos problemas do mundo, diante dessa realidade que nos incomoda. Quantas vezes nós falamos, só temos aqui 5 pães e 2 peixes? A gente só vê a dificuldade. E é interessante que o milagre da multiplicação dos pães acontece justamente na partilha. Jesus poderia ter feito chover pães sobre aquela multidão. Mas o que isso traria de ensinamento? Então, os milagres de Jesus não são milagres simplesmente para dar um espetáculo. O milagre, no relato que nós acabamos de ouvir, está na partilha e não no acúmulo. Então nós podemos nos perguntar, como que eu posso ficar indiferente de quem precisa de nós? Como que nós podemos ficar indiferente a tantos e tantas que esperam realmente algo de nós? Então o Evangelho nos relembra que nós não podemos comer tranquilos o nosso pão e o nosso peixe enquanto há tantos e tantas juntos de nós passando fome e necessidade. Então a palavra de Deus em Jesus de Nazaré nos convida justamente à partilha. Por isso que Jesus diz a seus discípulos, vocês não precisam mandá-los embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. A nossa vida
é uma vida que alimenta realmente a vida das pessoas. A nossa vida realmente é, de fato, uma vida eucarística. Nós que cremos e nos alimentamos da Eucaristia, a nossa vida realmente tem ajudado aos outros a viverem, ou o nosso olhar é um olhar de indiferença, é um olhar que finge que não vê, é um olhar que não quer se comprometer, e daí, isso não é problema meu, quer que eu faça o quê? Às vezes nós somos cristãos somente de palavras, de profissão de fé semanalmente, mas no dia a dia as nossas atitudes contradizem a fé que realmente nós professamos. Então Jesus vem nos ensinar que a dinâmica do reino é a arte de compartilhar. O milagre acontece não comprando, não dispensando a multidão para que ela possa comprar, mas compartilhando. O mundo está sedento de mãos que saibam partilhar. É interessante nós percebermos no relato de São Mateus que Deus precisa das nossas mãos. Sem as nossas mãos, o milagre da multiplicação dos pães não acontece. Deus precisa das nossas mãos. Mãos que realmente sejam mãos capazes de compartilhar com o outro aquilo que tem e aquilo que é. Então é importante nós nos perguntarmos realmente se através das nossas mãos o milagre realmente está acontecendo. Somente quando nossas mãos forem mãos que sabem partilhar é que entenderemos de fato a lição eucarística dos nossos altares. Um bom domingo, Deus o abençoe.